que nós temos aqui. Eu coloquei algumas figuras. Esse branquinho aqui, eu vou utilizar ele como aula também. Esse outro amarelo também. E esse aqui eu peguei na internet, eu vou trabalhar com um parecido com esse. Tá? Quais são os objetivos, então, da nossa aula? Como funciona o osciloscópio? Analisar o funcionamento do osciloscópio, entender as funções do osciloscópio, medir corrente contínua, que ele mede, observar a corrente alternada e as formas de onda, medir frequências, medir valores de pico a pico, valor de pico e valor RMS. Tudo isso a gente consegue fazer, entre outras coisas, mas o objetivo de hoje é analisar esses itens. Eu coloquei aqui um vídeo, vamos ver se vocês conseguem ouvir aí. Agora, vamos conhecer. Eu quero depois fazer uma programação, uma aula de osciloscópio e quero utilizá-lo aí para fazer os testes. É bem interessante, ele vem numa case até bastante protegida para abrigar o componente. O que vem nesse kit? Vem um cabo de alimentação USB para poder fazer a carga do equipamento, por ele ser portátil. Vem aqui o manual de instruções, depois nós vamos fazer uma análise. Ele vem num saco aqui, mais uma proteção. E acompanhando a ponta de prova para se fazer os testes. Então, um conector e uma garra jacaré, onde a gente coloca na massa, e aqui coloca-se no circuito para fazer a medição. É interessante que ele também traz aqui vezes 1 e vezes 10. Então a gente pode ter aqui um aumento de 10 vezes. Um ganho de 10 vezes. Ele mede até 100 MHz. Aqui, 100 MHz vezes 10 vezes 1. Até 600 volts. O equipamento tem aqui a conexão para a ponta de prova. E do outro lado, temos aqui a conexão de carga e o interruptor para fazer a ligação. Então essa é a apresentação. Temos aqui um display colorido, é bem interessante. Botão menu, save, mod, auto, vamos depois analisar essas opções. Então esse aí foi o primeiro, esse é o amarelinho, né? Esse vai até 100 MHz. Agora vamos ao segundo. Bom, aqui eu comprei um segundo osciloscópio. Vamos verificar aqui, veio bem embaladinho. Veio com bastante proteção, que é um equipamento frágil. Bom, esse aqui é um pouquinho mais simples que o outro. É um osciloscópio com um poder de atuação menor. Vem aqui um manual de operação, que vamos estudar mais adiante. Ele aqui vem testado. Esse equipamento ele também é encontrado em forma de kit. Nesse caso eu comprei montado, mas poderia ter comprado desmontado também. Ele vem com uma fonte de alimentação. Aqui uma fonte de alimentação para ligar, para carregar. A de 100 a 240 volts, 9 volts, 0,85 amperes. Fonte de alimentação. E vem aqui com um tipo de conector também, que me permite ter as duas garras jacaré. Isso para frequências mais baixas eu posso utilizar. Ajuda muito, dependendo da experiência que formos realizar. E aqui aquela ponta tradicional que nós
utilizamos para frequências maiores. Aquele outro tipo de ponta ali para uma frequência maior, ele não é muito boa. Bom, também vai vezes 1 vezes 10, tá? Conector para fixar. Mais uma ponta de prova do osciloscópio. Pronto, aqui é a somente proteção. Observamos aqui a entrada da ponta de prova. Ele gera 1 kHz de teste, então podemos fazer um teste com ele pegando esse sinal de referência de 1 kHz, ou seja, 1000 Hz. Temos aqui a posição da chave, eu posso colocar ligação alterna, DC ou AC, a medição que eu quiser fazer. Do outro lado, eu tenho a entrada da alimentação de 9 volts e tenho a ligação do aparelho on-off. Aqui eu tenho algumas opções de ajuste e um menu. Vamos fazer aqui a ligação então dele para que possam observar. Pronto. Ele faz um boot, vai fazer uma leitura. Também tem um display colorido, ó, verifique. Um display com cores. Temos aqui alguns ajustes que podemos mexer aqui com os valores de frequência. Volts por divisão. Né? Aqui, depois nós vamos analisar com calma. Tá? Então ele pode parar, vamos congelar a tela. Para algumas medições simples é bem interessante. Fica aí uma opção. Ele também é bem mais barato do que o anterior, o outro modelo. É uma opção barata, simples para fazer, para estudar, para aprender, para fazer manutenção em aparelhos que as frequências sejam mais baixas. Bom, então é isso, fica aí, eu falo display, mas é ecrã também, né, que vocês trabalham com ecrã. Eu falo display ou tela, né, mas como serve para, esse vídeo vai para o Brasil, para Portugal, já vou colocando os dois nomes, né, e às vezes também pode encontrar muito material no Brasil e saber o nome também. Bom, osciloscópio. O que é o osciloscópio? O osciloscópio é um instrumento de medida com muitas aplicações. Pode ser usado no laboratório de pesquisa e desenvolvimento e até mesmo na bancada de conserto de aparelhos. Então, a aplicação dele é muito vasta. O que permite o osciloscópio? Ele permite visualizar a variação no tempo dos sinais de corrente alternada aplicados na sua entrada. Então, o osciloscópio são os nossos olhos. É como se a gente pudesse enxergar a corrente elétrica. Tá? E ele mede também corrente contínua, depois eu vou mostrar, é muito simples, mas também é possível medir a corrente contínua com ele. Conceitos importantes. Antes de entrarmos no funcionamento, temos que rever ou conhecer alguns conceitos importantes, principalmente para os formandos que estão iniciando agora, né? Talvez não chegaram a comentar sobre isso. Quais são esses conceitos? Primeiro, o que é tensão contínua? Eu vou fazer uma rápida explicação. O que é uma tensão alternada? O que é uma frequência? O que é período? O que está relacionado? E as formas de onda, senoidal, triangular e quadrada. Tá? Então, eu vou rever isso aqui rapidinho, porque tem que saber isso para entender o osciloscópio, então não tem jeito. Bom, o que é uma tensão contínua, ou CC? CC significa corrente contínua, pode aparecer também em inglês DC, tá? Que seria também corrente contínua. Muitas vezes representada por VCC, nos circuitos. O seu valor não muda com o tempo e possui polaridade, positivo e negativo. Ele tem um lado mais, um lado menos. Tá? Um exemplo é a ação das pilhas e das baterias, que tem lá o valor 1,5 volts, 9 volts, 12 volts. Tá? Esse VCC, alguns aparelhos antigos também traziam mais B,
que vem lá da válvula, era o positivo da bateria. O que é uma corrente contínua? A corrente contínua está aqui um exemplo dela, num gráfico. Valor constante, ou seja, ele aqui é 5 amperes, será sempre 5 amperes. 5 volts, 5 volts, 12 volts. A bateria do seu automóvel, 12 volts. Então, vai ser 12 volts, tá? Não muda, a tensão é constante e a polaridade também. Sempre um lado mais, um lado menos. Observa aqui que nós temos uma corrente contínua pulsativa. Por que essa corrente aqui é considerada uma corrente contínua? Olha, aqui nós temos uma outra também que tem uma variação. Esses dois exemplos, dessa pulsativa e dessa filtrada, ela é uma corrente contínua porque ela já não muda mais de polaridade. Elas têm um lado mais, um lado menos. O valor ele não é ainda exatamente constante, ele varia um pouquinho, mas não tem problema. Tá? O valor ele varia um pouco, mas ela já é contínua. Por isso que chama contínua pulsativa. Isso aqui a gente encontra na saída da fonte de alimentação, depois dos diodos, tá? da retificação, e esse aqui depois do capacitor de filtro. Se estudaremos aí mais adiante, os formandos estudarão isso mais adiante. Né? Então, isso é uma tensão contínua, fornecida por pilhas e baterias. Tensão alternada, por sua vez, é o quê? Está sempre mudando o valor e de polaridade. Então, ela está sempre a mudar a polaridade e o valor. Ela nunca tem a mesma polaridade. Por exemplo, a alimentação da rede elétrica fornecida pelas empresas de energia que usamos em nossas residências. Então, a corrente alternada, ela está sempre mudando. Olha esse gráfico aqui, ó. Uma hora ela está com uma tensão num sentido, outra hora ela inverte no outro, e assim ela fica. Então, a corrente alternada ela não tem polaridade, tá? Ela está sempre mudando. Esse de cima é o semiciclo positivo, esse de baixo é o negativo, ou seja, inverteu a polaridade. Bom, para a corrente alternada, nós temos ainda alguns detalhes interessantes. Como ela está sempre mudando de polaridade e sempre mudando de valor, como que eu chego e digo que a tensão na residência é 220 volts? Aí você fala assim, poxa, professor, mas 220 volts está sempre variando, por que esse valor está constante? Bom, esse valor está constante porque como que eu vou trabalhar com um valor que está sempre mudando? Eu preciso de um valor constante. Esse valor é chamado de valor RMS. Esse valor é o valor quando eu meço com o instrumento. Se eu pegar um voltímetro e ir lá na tomada, na ficha, né, da residência, eu vou lá, ele vai me medir o RMS. O osciloscópio, ele me permite ver essa forma de onda. Tá? E só que o aparelho de medição, não. O aparelho de medição vai me dar o valor RMS. Então, que valores que nós temos esse? Nós temos o valor de pico, ou valor máximo. Valor de pico ou valor máximo é esse valor máximo aqui, ó. Tanto positivo quanto negativo, porque ele está sempre a inverter, hora aqui, hora aqui, hora aqui. Então, o valor de pico ou valor máximo é esse valor máximo que ela atinge. Valor de pico a pico é 2 vezes o valor máximo. Então, o valor de pico a pico é esse valor até aqui embaixo. Ou seja, é 2 vezes esse valor de V. Então, daqui até esse pico de baixo, nós teremos 2V. É o valor de pico a pico dela. Valor eficaz ou valor RMS. Ele será 0,707 do valor máximo, do valor de pico, que equivale a essa média aqui. Ó. Tá? É o valor eficaz. E o valor médio, V médio, é 0,637 vezes o valor médio, vezes o valor máximo. Então, o valor médio ele é um pouquinho abaixo do valor RMS. Então, isso tudo o osciloscópio nos dá. Poderíamos calcular usando a fórmula, tá? Nos mais antigos analógicos, eles não processavam essa informação, então a gente teria que pegar o valor de pico e fazer as contas. Esses agora digitais, eles já nos dão essa conta pronta, porque ele mesmo já leu o valor de pico e nos dá essas informações, o que é bem bom, né?
A gente não precisa ficar calculando. Frequência. O que é frequência? Frequência é o número de ciclos que se produzem por segundo. A unidade medida é o Hertz. Como curiosidade, refira-se que antigamente usava-se como unidade ciclos por segundo. Claro, gente, frequência só existe para a corrente alternada. Uma vez que corrente contínua, ela é constante, ela não tem uma frequência. Então, quando eu falo de frequência, eu estou a falar da corrente alternada. Período. O período, gente, é o tempo que essa onda demora para fazer um ciclo. Então, observa que ele sai desse zero, ele chega a um valor máximo positivo, ele volta a zero, ele inverte para um valor máximo negativo, depois ele volta a zero. Então, isso aqui que ele fez aqui é chamado de um ciclo completo. Tá? Um ciclo completo. O período T é o tempo de um ciclo. Então, cada frequência tem um período, cada frequência tem um tempo. E é isso que o osciloscópio nos mostra. Eu consigo ver essa forma de onda na tela, no ecrã, e ele me dá esse tempo. Eu posso calcular esse tempo, e se eu tenho esse tempo, eu tenho a frequência, porque a gente vai ter uma relação entre os dois. Então, o período é o tempo abrangido por cada onda do sinal alternado. A unidade é segundos. A frequência é hertz e a unidade do período é segundos, porque a gente vai precisar saber isso. Por quê? Porque nós temos a relação entre a frequência e o período. A frequência é um inverso do período, é 1 sobre o período, ou o período também é 1 sobre o inverso da frequência, 1 sobre a frequência. Tá? Frequência eu trabalho em hertz, frequência eu trabalho em segundos. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Vamos dizer que eu li no osciloscópio que a frequência tem um período de 100 milissegundos. Eu consegui fazer a leitura de 100 milissegundos. Como é que eu calculo a frequência? Bom, primeiro, eu coloco o período em segundos, porque aqui está milissegundos. Esse milli aqui é dividir por 1000. O milli é 10 a menos 3. Então, 100 milissegundos é 100 dividido por 1000, que dará 0,1 segundos. Então, o período dessa frequência é 0,1 segundos. E como é que eu calculo a frequência? Eu pego 1 e divido por 0,1. Então, 1 dividido por 0,1 igual a 10 Hz. Então, essa frequência aqui, ela possui, esse sinal elétrico, ele possui uma frequência de 10 Hz, sendo que o período dele é de 100 milissegundos. Tá? E isso, no osciloscópio analógico, a gente tinha que fazer à mão, a gente tinha que calcular. Os digitais até mostram no ecrã o valor, então ajuda muito. Agora, quais são as formas de onda mais comuns? Tá? Essas que a gente vai achar normalmente, existem outras, mas as principais. Forma de onda senoidal ou sinusoidal. Sinusoidal é que fala aí em Portugal. Senoidal fala lá no Brasil. Então, senoidal ou sinusoidal é a mesma coisa, tá? Que é a forma de uma senoide. Aqui, ó. Aqui o gráfico mostrando a forma de onda de uma senoide. Um semicírculo positivo, depois ele volta para o seminegativo, e assim ele fica no tempo. Eu sempre coloco aqui as duas terminologias, porque tanto que tem muito material no Brasil que é interessante, às vezes, mesmo estando em Portugal, a gente ter acesso. E pode ocorrer do formando em Portugal não entender o que ele fala lá, então eu sempre coloco os dois significados. Então, quando ouvir algum vídeo falando de senoidal, é sinusoidal, tá? Um senoide português brasileiro ou uma sinusoide português europeu. Também chamado de onda senoidal ou onda sinusoidal. É uma curva matemática que descreve uma oscilação repetitiva suave, sendo esta uma onda contínua. Tá? É contínua, não contínua, corrente contínua. É contínua que ela fica sempre nesse movimento. Isso se dá devido ao gerador, porque o gerador ele vai fazer essa forma de onda. É devido à produção de um gerador comum. Tá?
Forma de onda quadrada. Bom, a forma de onda quadrada, está aqui o modelinho dela, ó, está no nível alto, subitamente ela cai para o nível baixo, depois sobe para o nível alto, sobe e assim vai. A onda quadrada é a onda gerada nos computadores, né, na eletrônica digital, aonde eu tenho 0 e 1. Uma onda quadrada é uma forma de onda básica, encontrada frequentemente nas áreas de eletrônica e do processamento de sinais. Uma onda quadrada ideal alterna regularmente e instantaneamente entre os dois níveis, tá? 0 e 1. 0 e 1 é porque é um sistema binário, tá? Só que, claro que não precisa ser 0 volts ou uma tensão. Ele pode ter uma tensão positiva e uma tensão negativa. O 0 e 1 é porque ou ele está lá embaixo ou ele está lá em cima, tá? Mas não necessariamente que o 0 seja 0, tá? Não necessariamente. Pode até ser, mas não necessariamente. Forma de onda triangular. Olha que bonita essa aqui. A forma de onda triangular tem o formato do triângulo. Uma onda triangular é uma espécie básica de forma de onda não senoidal, que recebeu esse nome devido ao formato semelhante a um triângulo. Essa aqui também é muito usada em TV, então é a onda dente de serra. Ó, ela tem o formato de um dente de serra, de um serrote, né? Aqui, ó. Ela sobe, depois ela desce. Isso é muito usado na TV. Uma onda dente de serra é uma espécie de forma de onda não senoidal. Ela recebeu o nome dente de serra baseado em sua semelhança com a lâmina de uma serra. Essas frequências que geram diferentes aí é quando eu aplico alguma tensão num condensador com bobina, eles modificam a forma de onda. Então a gente consegue, quando eu aplico uma determinada onda numa bobina, num indutor, num condensador, isso modifica e aparecem essas formas de onda. Então, essas são as mais, assim, as mais importantes, e dentre outras, não há problema nenhum, eu só coloquei porque também não temos tempo para analisar tanta coisa assim. Tá? Bom, agora eu quero pegar a parte prática do osciloscópio, da identificação do painel dele. Vamos identificar quais as funções dos diversos controles desse aparelho, entendendo a aplicação de cada um. Então, o que eu quero fazer agora? Eu vou analisar o display do osciloscópio. Claro que a prática ficará para uma outra próxima aula. Não tem como a gente ver tanta coisa, eu não quero que seja uma coisa sacrificante. Então, vamos identificar como faz a leitura de uma forma de onda e entender o painel. Depois a gente faz uma só praticando. Eu vou colocando formas de onda e vou estudar os controles dele lá, específico na hora de fazer a leitura. Ó, aqui é um display, um ecrã. Não, ecrã não seria. Ecrã seria esse pequenininho aqui. Isso aqui seria, então, o painel de um osciloscópio educacional. Tá? Ele é simples, ele é para ficar fácil de entender. Ele pode ter muito mais coisa que essa, mas esse aqui é o básico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar tudo isso. Esse quadriculado é o ecrã. Aqui é que a gente faz a leitura. Então, eu vou dividir esse painel em pedaços, para ficar mais fácil. Bom, aqui eu tenho um modelo mais bonito, parecido com o dos nossos amigos aí que compraram, olha, é bem bonito. Esse aqui também tem duas entradas verticais, ó. Tem uma entrada horizontal, duas entradas verticais, é bonitão. Ó, um ecrã verde com as linhas cinzas, bonito. Isso aqui é bem moderno. Bom, quais são aqui as primeiras coisas que a gente tem que ver? Liga, desliga, intensidade. Liga o aparelho e ajusta o brilho. Olha bem, liga e desliga intensidade. Liga e desliga é para ligar e desligar. Tá? Intensidade era muito usado no osciloscópio analógico, em que usava um tubo de raios catódicos, que é o tubo de imagem. Aí a intensidade, eu conseguiria ter mais brilho e menos brilho. Tá? Aí tem aparelhos que não tem isso mais, não tem intensidade,
ele tem uma intensidade fixa e a gente faz a leitura. Tá? Porque agora mudou um pouquinho, você tem agora um ecrã diferente, mas pode acontecer de ter. Foco, ajusta o foco do feixe eletrônico. O foco ele é bem específico para tubo de imagem, porque era o feixe de elétrons que sai lá do catodo em direção à placa. Então, o osciloscópio moderno não tem foco. Esses pequenos digitais não têm mais foco, porque ele não usa tubo de imagem. Então, não tem feixe para ele afinar. O osciloscópio analógico, esse que o Camilo tem lá dos anos 80, ele é fino. E ele pode ajustar o foco do feixe, fica um pouco mais grosso, um pouco mais fino. Esses novos, agora digitais, não tem mais isso, não tem esse ajuste de foco. Calibração. Saída de um sinal interno de frequência e amplitude definidos, utilizado para referência e calibração. Tá, esse aqui é esse pontinho aqui, ó. Alguns osciloscópios têm. Aquele amarelo pequeno não tem, engraçado, ele não tem, mas o branquinho tem. Eu mostrei na apresentação essa saída de calibração. É uma frequência de 1 kHz e de 5 volts. Ele mostra lá a saída. Então, eu tenho uma onda quadrada com essa frequência. Até para calibrar, eu vou mostrar aqui a calibração da ponta de prova, podemos usar esse tipo de aparelho, essa saída de calibração. Então, temos aqui o ecrã, temos o liga e desliga intensidade, para ligar, isso aqui todos os aparelhos têm. O foco, já nos digitais não existe mais. Esse portátil que eu comprei não tem mais. E alguns têm calibração. Aqui eu mostro a mesma coisa aqui, ó. Esse aqui tem, ó. Esse modelo tem um liga e desliga, tem intensidade e foco e tem calibração. Eu até coloquei em 3 cores diferentes para mostrar aqui, ó. O branquinho, aquele que eu fiz a apresentação, ele tem o liga e desliga, aqui embaixo ele tem o liga e desliga, não tem intensidade, mas ele tem o liga e desliga, e ele tem a calibração, ele não tem foco, como eu falei para vocês, aqui não tem ajuste de foco, já é um ecrã digital. Então, aqui eu tenho 1 kHz, uma onda quadrada de 1 kHz. Até aqui eu coloquei a foto dessa onda quadrada, ele lendo a própria referência. Aqui, ó, uma onda quadrada. E olha que o que eu falei com vocês, ó, ele aqui já diz tudo, ele diz a frequência, ele diz a tensão máxima, ele diz aqui o V mínimo, ó, ele já dá os valores calculados. Tá? Então, é uma beleza, facilita muito a vida do técnico. Aquele outro modelo amarelo, ele só tem um liga e desliga, ele não tem intensidade, a gente não mexe com intensidade, não precisa, ele não tem foco nem calibração. Então, quando eu ligo, já aparece aqui o ecrã, já aparece pronto para uso. Volts por divisão e tempo por divisão. O que é isso aqui? O volts por divisão e o tempo por divisão é o valor que eu vou atribuir para cada quadrinho desse. Como que o osciloscópio mede o sinal? Ele mede o quê? Ele mede através desses quadradinhos. Se eu sei qual o valor de cada quadradinho, eu sei o valor do sinal. É isso que a gente vai fazer na prática. Então, volts por divisão. Volts por divisão determina o valor de cada divisão da tela na direção vertical, ou seja, de baixo para cima, de cima para baixo. Então, volts por divisão, aqui, que é essa chave aqui, ele vai determinar quanto vale cada quadradinho desse na vertical. Então, a gente tem 5 volts, 2 volts, 1 volt, tá? 0,5, 0,2, 0,1. Aqui eu já passo a ter milivolts, ó. 50 milivolts, 20 milivolts, 10 milivolts. Então, ele vai me dizer quanto vale cada quadradinho. Vertical. E o tempo por divisão? O tempo por divisão é o período, ele vai nos dar o período. Quanto vale cada quadradinho no sentido horizontal? Determina a base de tempo de cada divisão da tela na direção horizontal, em valores específicos de tempo, e dá o acesso à entrada horizontal.
porque eu também tenho opção de, em alguns casos, eu tenho opção de entrada horizontal, tá? Esse pequeno não, mas esses que eles compraram, esses maiores, eu tenho essa opção aqui externo. Então, vamos ver aqui. Ó, aquele meu osciloscópio de teste, ó, de bancada. Aqui, ó, tempo por divisão, tá aqui, ó. Aqui ele mostra o tempo por divisão, a entrada horizontal. E aqui, volts por divisão. Esse caso aqui, ele é um osciloscópio que ele tem duas entradas verticais. Tá? Que a gente chama, antigamente a gente chamava duplo traço. Ele tem duas entradas verticais, então ele tem dois traços. A gente consegue ver duas frequências ao mesmo tempo. Eu posso colocar uma frequência aqui, posso colocar outra frequência aqui. Eu posso olhar duas ao mesmo tempo. É chamado de duplo traço. E aqui eu tenho a chave desse lado e aqui eu tenho a chave desse lado. Então, eu posso tanto usar esse quanto usar esse ou usar os dois ao mesmo tempo. Nesse meu modelo aqui de bancada, ele permite isso. Bom, o amarelo, que é um osciloscópio portátil digital, eu já não tenho, eu não tenho aquele botão. Como é que eu mudo? É aqui, ó. Tá vendo aqui essas setas? Com essas setas, eu mudo a frequência e a tensão. Tá? Aqui, ó. Aqui eu já ressaltei em vermelho. Ó, aqui está 5 volts cada tracinho. Cada quadradinho, se vocês olharem bem, aqui é bem tênue, mas tem uma quadriculadozinho aqui. Ó. Então, com essas setas aqui, eu altero a tensão. Esses 5 volts eu posso aumentar ou diminuir. E eu posso também aumentar ou diminuir a frequência. A frequência aqui, ó, 20 microsegundos. E eu posso mudar aqui a seta. Através dessas setas, eu vou mudando a posição aqui e vou alterando o que eu quero. Então, eu coloco aqui, mudo a tensão. Coloco aqui, mudo a frequência. Então, através dessas setas aqui. Tá, ó. Aqui eu ajusto os 5 volts, eu posso aumentar ou diminuir. E horizontalmente eu mudo a frequência. Que mudar o período, né? Que aqui a gente trabalha com tempo. Eu mudando o tempo, eu mudo a frequência que eu posso ler aqui. Essa frequência aqui, esse período, é que vai determinar a frequência máxima que ele mede. Tá? Ó, então, com as setas verticais, eu mudo o valor da tensão de cada quadrinho. Com as setas horizontais, eu mudo o valor do X, o valor horizontal de cada quadrícula. O outro modelo eu também faço da mesma forma. Quando eu aperto V/div, volts por divisão, eu mudo esse valor de tensão aqui através do ajuste. Então, quando eu clico aqui no volts por divisão, ele vai me dar essa opção aqui, ó. Aí eu rodando o ajuste, eu ajusto o quanto vale cada quadrinho. Então, por exemplo, só para dar uma canja rápida aqui, ó. Observa que essa forma de onda ela usa quantos quadrinhos? Ó? 1, 2, 3. Ó. Ela usa praticamente 3 quadrinhos, ela passa um pouquinho, porque aqui ela usa 1, 2, 3 e tem um pouquinho a mais. Então, eu sei que aqui, se é 1 volt e ela usa 3 quadrinhos, ela tem aproximadamente 3 volts. Ela tem um pouquinho mais, porque ele aqui já me dá a leitura do valor de pico a pico. VPP é a amplitude, ó, 3,36 volts. Ou seja, ele passa um pouquinho de 3 quadrinhos. Tá? Isso que é uma beleza. Aí ele já me dá o valor máximo, que é o valor de pico, 1,62 volts. Já me dá o valor mínimo, tá? Ó, já me dá o valor RMS, que é 1,66 volts. E a frequência, 1.112 kHz. Não está nem em 1.000, não, está um pouquinho a mais, tá? Ainda me diz o tempo aqui, ó, 0,898 milissegundos. Aqui ele me mostra o período, e ele automaticamente conta o valor da frequência. Tá? Então, quer dizer, olha que beleza. E quando eu quero mudar o tempo por divisão, eu aperto aqui nesse botão. Ó.
sec/div, ou seja, segundos por divisão. Aí eu vou obter um ajuste aqui, ó, desse tempo. Aí eu rodo o ajuste, esse ajuste serve para tudo. Quando eu aperto volts por divisão, eu mexo nele. Quando eu aperto o tempo aqui por divisão, eu mexo nele também. Ele vai rodar o tempo. Então, vejam que não é difícil. Esses equipamentos, eu acho que antigamente fazia-se assim, um terror em cima, como se fosse um equipamento super difícil. E hoje a gente vê que é fácil. Para hoje, quem está acostumado com smartphone, baixando aplicações e tal, isso ficou muito fácil. Mas isso antigamente para o técnico que saía da válvula para o equipamento transistorizado e circuito integrado, era um equipamento dificílimo de se aprender, tá? Hoje é fácil, mas naquela época não. Bom, o que a gente tem além daquilo ali? Temos aqui posição vertical, posição horizontal. A posição vertical, ela me permite eu mexer, eu me deslocar a forma de onda para cima e para baixo. E a posição horizontal me permite da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Isso aqui é por quê? Para a gente posicionar melhor a forma de onda. Se a gente quer ver ela, o quadradinho, quantos quadradinhos são, é bom a gente mexer. Fica mais fácil de fazer a leitura. Ó, nesse outro modelo de osciloscópio, está aqui, ó, X-pos, ou seja, X-pos, e aqui Y-pos. Y-pos. Y-pos de um canal e Y-pos do segundo canal. Então, como eu tenho duas entradas verticais, eu tenho dois Y. Tenho dois ajustes de posição. Eu posso até levar um sinal para cima, outro para baixo, eu posso colocar um em cima do outro. Eu posso, entendeu? É bem legal isso aqui. Você pode comparar. Às vezes você quer comparar, ver se está tendo alguma distorção, você pode colocar um em cima do outro. Tá? Agora, aqui, como que a gente mexe? Nesse digital aqui, eu vou colocar esse botão Mod e eu consigo, através dessas setas aqui, a seta de cima e a de baixo, eu coloco esse eixo para cima ou para baixo, e a seta da direita para a esquerda, eu mexo para lá e para cá. Tá? Então, quando eu aperto Mod, eu consigo colocar nessa opção. Isso depois eu vou mostrar na prática. Eu vou fazer todas essas ações. A nossa segunda aula vai ser sobre isso. Claro que essa aula vai ficar gravada, depois eu deixo na plataforma, eu deixo no meu canal do YouTube, para sempre que for necessário, o formando recorra. Então, claro, muitos formandos agora não vão comprar um osciloscópio, mas nesse novo ano, aparece uma oportunidade de adquirir um aparelho, vocês vão olhar lá novamente e vão rever as aulas de novo. Tá? E aí fica gravado e pode rever para fazer os testes. Tá? Agora, posição. Essas chaves aqui, ó. ACDC0, interno rede e posição. A CDC0 eu mostrei lá na apresentação, eu mostrei essa chave. Para que isso? A C permite a gente medir a corrente alternada. Tá? Se eu coloco DC, ele bloqueia a corrente alternada. A DC é para eu medir uma pilha, por exemplo. Eu posso medir uma pilha com um osciloscópio. Posso medir uma bateria, uma fonte. Então, o DC é para medir corrente contínua. E o zero é quando eu quero zerar a minha entrada. De alguma forma, eu quero, por exemplo, que não tenha nenhum sinal entrando para eu ajustar a minha linha. Eu posso colocar no zero e rodar com ela aqui para evitar interferência. Aqui, ó. No osciloscópio modelo, tem essa chave aqui, a CDC terra. Esse zero é o terra. Pode ser também GND, ground, aí pode aparecer qualquer nome parecido. Tá? Aqui eu tenho também, só que eu tenho um botão AC/DC, ó, AC/DC, quem gosta, ó, ACDC. Tá? E aparece aqui em cima escrito. Ó. Quando eu clico aqui, AC/DC, ACDC aqui, ó,
eu tenho aqui DC, AC, ele muda aqui em cima. Esse é esse amarelinho. Tá? Aqui é uma chave mesmo. Aquele branquinho tem uma chave para fazer isso. É um projeto diferente, eu seleciono na chave. Como eu mostrei lá na apresentação inicial. Chave interno, externo, rede. Tá, isso aqui, o que vai fazer essa posição aqui? Aqui já é para fazer o sincronismo do sinal. Eu consegui parar o sinal. Esse aqui eu mexo com a frequência horizontal. Tá? Para poder parar. A posição mais e menos, eu posso inverter a polaridade de sincronismo. Às vezes eu quero fazer uma leitura, o sinal está andando, eu queria parar ele. Aonde tem isso aqui nesse osciloscópio modelo? Aqui está. Aqui, ó. Aqui está a chave de externo. Eu apertando esse botão, eu entro com o sincronismo externo aqui nesse osciloscópio. Aqueles pequenos não têm essa entrada, não tem essa possibilidade, mas esses maiores têm. Eu posso trazer um sinal de horizontal de fora. Aquelas chaves para controlar a tensão AC, DC, eu posso ter uma alta frequência, uma baixa frequência, e aqui a polaridade, mais e menos. O que eu tenho aqui? Bom, aqui eu tenho esse botão Trig, que me permite fazer essas seleções. Eu posso ter uma entrada automática, normal ou zero. Então, esse pequeno, aquela chave interno, externo, rede, é aqui. E esse mais e menos aqui é o edge. Esse edge aqui vai aparecer esse desenhozinho, ou de um lado ou de outro. Eu consigo inverter a polaridade do sincronismo. Só mostrando, dando um apanhado, depois, é claro, quando for fazer na prática, a gente vai estudar com mais calma. No branquinho, como que eu faço isso? Aqui, ó. Quando eu aperto trigger, ou trigger, né? Eu tenho aqui, ó, esse aqui é o interno, externo, rede. Ele vai mudar aqui alto, normal ou zero. E aqui é a polaridade. É essa chave mais ou menos. Então, eu mexendo aqui e alterando aqui o ajuste, eu vou conseguir mudar isso aqui. Bom, nível de sincronismo. Nível de sincronismo. Deixa eu tirar aqui. Nível de sincronismo. Ó. E tenho aqui as entradas verticais e horizontais. A entrada vertical é a minha entrada normal para fazer a leitura. A entrada horizontal são alguns que têm esses maiores de bancada, quando eu quero entrar com alguma frequência no horizontal. Esse conector aqui é terra. Quando vi alguma coisa assim, é sempre aterramento. É o terra que é o osciloscópio, que é onde vai a garra jacaré lá no circuito, no terra do outro circuito. O iPhone está ouvindo minha voz. Então, aqui está, ó, vertical, aqui é o vertical, ó, vertical. Esse é o exemplo da bancada. É o duplo traço, duas entradas verticais e uma entrada horizontal, e o terra aqui, ó. Tá? Aquele amarelinho tem somente uma entrada vertical, que vai à ponta aqui. O branquinho também só tem uma entrada vertical, não me dá a opção de entrada horizontal. Ponta de prova. Vamos analisar a ponta de prova, tem uma coisa interessante. São utilizadas para interligar o osciloscópio ao ponto de medida. A garra jacaré é ligada ao terra. Então, aqui está a minha ponta de prova. Eu tenho o meu conector e eu tenho a garra jacaré. Tá? Essa ponta de prova, quando eu puxo essa capa plástica para baixo, eu fico com uma pinça à disposição para eu colocar lá no componente ou no ponto que eu quero medir. Porque como a gente faz a medição, a gente não fica segurando a ponta, não é obrigado. Então, eu puxo essa pinça para baixo, fixo no componente, na peça onde eu quero medir, e vou lá mexer no osciloscópio. Tá? Não preciso ficar segurando a ponta de prova. Essa ponta de prova é aquela que eu mostrei para vocês mais simples. Para frequências baixas, eu até posso utilizá-la.
mas para frequências altas não, por causa da interferência. Ela não tem nada aqui de isolamento para frequência alta. A atenuação da ponta de prova. A ponta de prova, que normalmente vem como acessório de um osciloscópio, possui uma opção de atenuação. A gente pode diminuir o valor de entrada. Ele pode atenuar 10 vezes, tá? Ou seja, reduz a tensão 10 vezes. Então, eu posso, por exemplo, ter uma tensão de 100 volts. Se eu colocar a redução de 10 vezes, ele vai reduzir para 10 volts. E é bem interessante. Por quê? Porque tem aparelhos que ele é limitado na medição de tensão. Tem um pequenininho, eu não posso botar mais de 100 volts. Então, eu posso usar uma atenuação para poder reduzir a tensão de entrada. Então, tem alguma literatura que fala que a posição do X seria uma leitura diferente. O X na frente seria um significado e o X atrás seria outro. Ou seja, vezes 10 seria para aumentar o sinal e 10x seria para reduzir. Só que, na prática, esses dois que eu comprei, cada um veio no modelo e todos são de atenuar. Então, esse padrão eu tenho que ter cuidado. Tá? Tem alguma literatura, eu pesquisei algumas literaturas falando da diferença de um para o outro. Mas nesse equipamento que eu comprei não teve diferença. Um veio 10x, o outro veio vezes 10. E todos os dois são atenuação, nenhum deles amplifica. Eu testei os dois reduziram a tensão de entrada. Tá? Então, é que às vezes pode acontecer. Você está vendo aqui, ó, vezes 1, vezes 10. Aqui é a mesma coisa, 1x, 10x. Teoricamente, tem literatura que fala que isso aqui seria diferente desse. Só que quando eu coloco esse e esse, faço o teste, tá? Eles são iguais, eles fazem a mesma coisa. Eles atenuam 10 vezes. Então, muito cuidado aí de achar que ele vai aumentar, mas a nomenclatura tanto pode vir vezes 1 ou 1x, é a mesma coisa. Eu até ampliei aqui para que vocês possam ver. Essas são as duas pontas que vieram, cada uma veio em um equipamento. Ajuste da ponta de prova. Vai haver necessidade, gente, de ajustar a ponta de prova. Dependendo, eu vou mostrar aqui. O ajuste é feito através desse núcleo que tem aqui atrás desse conector aqui. Tá? Aqui tem o modelo do conector, a 100 MHz, vezes 10 vezes 1, ele atenua até 10 vezes, tá? E ele aqui aguenta até 600 volts. Bom, então vamos ver como é que é isso. Como é que a gente faz esse ajuste? Eu ligo a ponta de prova lá naquela calibração, naquele ponto de calibração. Eu já sei que é uma forma de onda quadrada. Não preciso ligar a garra jacaré se for o mesmo aparelho. Se for, como eu quero, vamos supor que eu quero ajustar a ponta de prova, e eu tenho aquele ponto de calibração, eu não preciso usar a garra jacaré porque é o mesmo aparelho. A não ser que eu fosse usar a calibração de uma outra frequência de um outro gerador, aí eu precisaria usar, que não fosse do próprio aparelho. Analisar o sinal visualizado. Eu vou analisar o que está me mostrando ali. Ajustar a capacidade do condensador variável da ponta de prova por intermédio de uma chave de fendas, de modo a que os cantos da onda quadrada formem ângulos retos. Aqui está o motivo de eu ajustar aquela ponta. Se eu pegar aquela ponta de calibração, pegar a ponta de prova, e a minha leitura for isso aqui, eu não preciso ajustar a ponta de prova. Ela tem que estar retinha, está vendo aqui? Retinha. Se a minha forma de onda, que deveria ser essa daqui, ela está aqui ou está desse jeito aqui, eu tenho que ajustar aquele ponto ali que eu mostrei, que é esse aqui. Ó. Eu tenho que ajustar com uma chave de fenda ou uma chave Phillips até que a forma de onda fique retinha, que é uma onda quadrada. Então, esse aqui é feito o ajuste. Se necessário, eu não precisei fazer, as duas pontas que chegaram novas, chegaram já ajustadas, tá? Mas pode acontecer com o tempo, alguma situação de ocorrer isso. Aí você já sabe que existe esse ajuste. Tá? Vamos ver esse videozinho da calibração. Aqui só para mostrar um exemplo.
eu coloquei aqui a frequência de referência de 1 kHz e ele então vai mostrar a forma de onda o sinal. Observa aí a frequência 1.026 kHz. Eu coloquei aqui 1 volt cada quadrinho, cada quadradinho 1 volt, o tempo 0,5 milissegundos, e ele gera essa forma de onda quadrada. Se eu mexer aqui no tempo, no período, ele vai modificando aqui o valor, o tamanho da onda. Ó, tá vendo? Aí é uma onda quadrada. Se eu apertar aqui, eu mexo na tensão, eu mexo na amplitude dele. Quanto mais cada quadrinho vai valendo um valor maior, ele diminui. E ao contrário, ele aumenta. Mas eu também tenho toda a leitura aqui no menu. Eu posso também dar uma parada, congelar a tela, fica muito bom para ler também. Ele já me dá por escrito também, o que me adianta bastante. Me dá aí a tensão máxima, a tensão mínima, o VPP, o valor RMS. Ó. Então, viram aqui no vídeo que essa onda está ajustada direitinho, tá retinha. Então, significa que a minha ponta de prova está boa. Tá? Não há necessidade de calibrar. Estão vendo, gente, que beleza? Hoje em dia, o mundo do técnico é uma maravilha. Logo no início da válvula, da mudança, era horrível. Você não tinha... Tudo isso era feito à mão, a gente tinha que fazer. Né? Aqui, ó, dá tudo, ele dá a frequência, ele dá qual o valor do ciclo do período inteiro, V máximo, V mínimo, valor de pico a pico, valor RMS, que beleza, ó. Tá vendo? Aqui, ó, 1 volt, aqui é AC, a entrada, aquela chavinha AC, aqui é o quanto vale cada tracinho horizontal, aqui está alto, ele mesmo para o sinal, ele está trigado, e aqui é o sentido do trigger, da polaridade do trigger. Então, veja que essa ponta de prova está perfeita. Se ela tivesse isso aqui puxando para cima ou para baixo, eu deveria fazer o ajuste. Bom, vamos à leitura. Para finalizar, então, essa nossa aula de hoje, eu quero já ensinar como é que lê. Claro que depois eu vou pegar o aparelho, eu vou ver a nossa próxima aula depois é eu pegar o aparelho, fazer as leituras nele e ver como que eu mudo cada chavinha daquela e ver como é que a gente vai fazer. Mas aqui, por exemplo, eu tenho a leitura. Como que eu faço aqui com a leitura? Vocês têm que observar o seguinte: quadrinhos na vertical é tensão. Esses quadrinhos na vertical, cada linha dessa aqui na vertical é o valor da tensão. Cada valorzinho desse valor horizontal aqui, ó, no eixo X, é o valor do tempo, que depois eu calculo a frequência. Tá? Eu não tenho a frequência de cara, eu tenho o tempo, do tempo eu saio para a frequência. Então, e o que acontece aqui? Eu tenho aqui as chaves de leitura. Então, eu tenho aqui a tela, que vertical é tensão, horizontal é tempo, e eu tenho as chaves que vão me dizer quanto vale cada quadradinho. Volts por divisão vertical, time por divisão ou tempo por divisão horizontal. Vamos a esse exemplo aqui. Estão vendo aqui uma onda sinusoidal, ó, variando com o tempo. Imagina que esse é o seu osciloscópio, essa é a sua onda. Essa é a sua onda, hein? Vamos analisar, então, aqui no meu exemplo. Eu vou dizer o seguinte: cada valor do quadrado vale 5 volts. Cada quadradinho vale 5 volts. Então, qual o valor aqui que eu posso obter? Bom, o valor de pico eu coloquei aqui para ajudar, tá? Qual é o valor máximo dessa onda aqui? É de cima até aqui embaixo. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados. Essa onda, essa corrente alternada, ela tem 6 quadradinhos de amplitude. Ou seja, o que é amplitude? É o valor de pico a pico. Amplitude 6 quadrados. Ora, se cada quadrado vale 5, a amplitude é 30. Certo? 6 vezes 5, 30. E um pico só metade dela, só esse pedacinho que vai do eixo aqui para cima são 3,
3 vezes 5, 15. Então, o valor de pico, 15 volts. Então, a amplitude é 30 e aqui é 15. O resto é cálculo na calculadora. Se tiveres aquele osciloscópio, ele vai te dar o valor. Como é que eu calculo, então? Se eu sei que o valor de pico é 15 volts, o valor RMS é 0,707 vezes o valor de pico, vezes 15, 10,6. Se eu quiser o valor médio, 0,637 vezes o valor de pico, que vai ser 0,637 vezes 15, que dá 9,55 volts. Tá? Então, eu calculo aqui o mesmo valor de pico, eu calculo esses dois aqui. Aquele pequenininho lá, digital, ele já te dá esse valor, você nem precisa fazer cálculo, o que ajuda muito, tá? Então, entendendo como é que faz essa aqui, eu faço a contagem aqui verticalmente. Agora, como que fica a leitura da frequência? Valor de cada quadrado, 20 milissegundos. Agora, eu vou ler esse horizontal aqui, ó. Então, por exemplo, eu fixo em um ponto qualquer. Ó. Eu fixo aqui, por exemplo. Ó. Ele vai para cima e repete para baixo. Então, aonde que é o período? O período é o tempo de um ciclo completo. Então, ó, daqui até aqui. Ó. Então, 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos. Esse sinal aqui ele ocupa 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 4 quadradinhos é o período. O período. O período de um ciclo completo é de 4 quadrados. Bom, se 4 quadrados, ó, 1, 2, 3 e 4. Aqui eu repete de novo. Tá vendo? Aqui é o positivo, aqui é o positivo, aqui é o positivo. Então, se eu tenho 4 quadrados, cada período vai ser de quanto? De 4 vezes 20. 80 milissegundos. Aí eu transformo para segundos, para fazer minha conta, 0,08 segundos. 80 milissegundos eu divido por 1.000. Frequência é o inverso do período, 1 dividido por 0,08, 12,5 Hz. É uma frequência baixa aqui. 12,5 Hz. Então, é assim que eu faço. Se tiver um osciloscópio digital, ele já te dá esse valor, como eu mostrei no vídeo. Tá? Aqui é uma onda quadrada. Tá? A arte está assim porque eu fiz à mão. Aqui eu não tenho ele ligado, mas eu fiz uma representação aqui, só para a gente ter uma ideia. Tá? Aqui é uma onda quadrada, então vamos lá. Leitura de tensão. Qual é o valor de cada quadrado na vertical? Ora, na vertical ele está daqui até aqui embaixo. Ó. A amplitude é aqui até aqui. Então, vamos voltar aqui para vocês verem que aqui fica melhor. Ó, quantos quadradinhos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3 e 4. Daqui até aqui eu uso 4 quadrados. Então, eu usei 4 quadrados. Então, a amplitude será de 4 quadrados. Cada valor de quadrado é meio volt. Então, qual o valor de pico? O valor de pico são 2 quadrados, é metade. Então, é 1 volt. O valor de pico a pico, que é a amplitude, é 4 vezes meio volt, que seria 2 volts. Então, esse sinal ele tem 1 volt de valor de pico e 2 de pico a pico. Tá? Aí, se eu quiser calcular, basta eu multiplicar 0,707 vezes 1 volt e eu vou ter aqui 0,71 arredondando, tá? Ou 710 milivolts. O valor médio é a mesma coisa, eu multiplico 0,637 por 1, eu vou ter aproximadamente 637 milivolts. Tá? Ó, essa onda quadrada aqui. Agora, o horizontal. O horizontal, ele diz que tem 50 microsegundos, aí vai ter que estudar a mudança de unidade. Mili, micro, tá? Vamos ter que treinar um pouquinho isso. Ora, aqui, horizontal é aqui, ó. Uma onda quadrada, eu começo da onde? Eu posso começar daqui, uma quadrada para cima, uma quadrada para baixo. Termina aqui. Aqui já repete de novo, um quadrado para cima, um quadrado para baixo. Então, eu também tenho 4 quadrados aqui num ciclo completo. O período aqui subiu aqui, ó, um quadrado, desceu. Terceiro quadrado, quarto quadrado, desceu de novo. 4 quadradinhos. Eu tenho 4 quadrículas na horizontal. Se cada quadradinho
ele vale 50 microsegundos, o período é 4 vezes 50, 200 microsegundos. Transformando para segundo, 0,002 segundos. A frequência ao inverso disso é 1 dividido por 0,002, que vai dar 5.000 Hz. Se quiser simplificar, 5 kHz. Tá? Observa que quanto menor o período, maior a frequência. Tá? Por isso a gente chama de micro-ondas. Quando a frequência é muito grande, ela é chamada de micro-ondas, porque as ondas reduzem. O período, quanto menor o período, maior a frequência. Ela fica bem pequenininha. O período é muito rápido. A frequência aumenta, o tempo é muito pequeno. E aí peguei aqui uma onda triangular para a gente treinar. Ó. A mesma coisa que um triângulo. É só escolher um ponto para começar. Ó. Se eu começar desse ponto, eu subo a um ponto máximo e volto ao ponto mínimo. A onda triangular, isso aqui é um ciclo, ó, desse ponto até onde repete de novo. Tá? Se eu quiser começar daqui, ó, ou se eu quiser começar daqui, ó, semiciclo, sobe e desce, ó. Esse pedacinho aqui é um ciclo. Sobe e desce, né? Sobe e desce no sentido contrário. Bom, o valor de cada quadrado vertical, 10 milivolts. Bom, qual é o valor de um pico aqui? Ó, um quadradinho para cima, um quadradinho para baixo. Então, o valor de pico aqui é o quê? 1 quadrado. A amplitude desse sinal seriam 2 quadradinhos. Ó. Um para cima e um para baixo. Ó. Então, são 2 quadradinhos. Ó. Desse ponto máximo até esse ponto máximo, nós temos 2 quadrados. Projeta esse ponto para cá, por exemplo. Ó. 1 quadrado, 2 quadrados. É o ponto máximo, daqui até aqui. Ele não vai mais baixo que isso, nem vai mais alto que isso. Então, a amplitude será de 20 milivolts, o valor de pico será 10, é metade. Se eu quiser, eu multiplico 0,707 vezes 10, 7,07 milivolts é a tensão RMS. Se eu for medir com voltímetro, eu acho esse valor. Valor médio, 0,37 vezes valor de pico, 0,637 vezes 10, 6,37 milivolts. É o valor aí da tensão média. E agora eu vou para a leitura horizontal. A leitura horizontal é 1 microsegundos. Então, vamos ver aqui. Se ela começa aqui, ela vai a um valor máximo, volta a zero. Vai a um valor máximo negativo, volta a zero. 4 quadradinhos. Ó. De um lado ao outro e voltando, ela demorou o quê? 4 quadrados. Ó. Iniciou aqui, foi a um valor máximo, voltou a zero. Um negativo, voltou a zero de novo. 4 quadrículas. Então, o período equivale a 4 quadradinhos. 4 vezes 1 microsegundo, 4 microsegundos. Dividindo por 1 milhão, que o micro é 1 milhão, eu vou ter 0,000004. A frequência é o inverso disso, é 1 dividido por esse 0,00004, que vai dar 250.000 Hz, ou 200 kHz. Aí, com isso, a gente consegue saber qual é a frequência que o osciloscópio mede. Se o seu quadradinho lá te permitir medir 100 MHz, é só ver quanto que é 100 MHz. Se você tiver aqui uma posição bem baixa em microsegundos, você consegue medir. Tá? Então, esse sinal, essa onda triangular, ela possui um valor de pico de 10 milivolts e possui uma frequência de 250 kHz. Tá? É assim que a gente faz a leitura. Então, a leitura é isso, tá, gente? Então, o que acontece? É bem tranquilo, não acho assim muito difícil. Claro que é interessante ter o equipamento para fazer a prática. Quem tiver o equipamento é bom, porque vai treinar. Quem não puder adquirir agora, espera, estuda mais um pouco. E é treinando, você só grava treinando. Então, nessa aula, eu termino
mostrando essas leituras, essas calibrações e reconhecer o equipamento. Na próxima aula de janeiro, eu vou montar aqui, eu vou pegar no estúdio e vou fazer algumas práticas e vão para a gente poder usar aquele equipamento. E aí é a mesma coisa, o equipamento que tiveres vai fazer o mesmo procedimento, entendeu?